Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa, o seu programa preferido na televisão gaúcha, quiçá o cenário nacional. Tem nada melhor, tenho a certeza que esse é o sentimento de todos vocês. Brincadeiras à parte, para todo o estado do Rio Grande do Sul, a partir de agora nós vamos ficar na sua companhia, vamos trazer as informações, as notícias que marcaram este dia, esta sexta-feira, esse início de feriadão, véspera de Natal, véspera de feriadão. Na próxima semana tudo vai ser meio assim, meio tudo junto, incluído hoje noite uma vez, sabe? Porque tudo é uma coisa só, Natal, Ano Novo, festas, notícias, mudanças principalmente, né, Gustavo Vitorino? Bastante. Sua manchete. Bastante. A minha manchete é o drama que vivem as lotações de Porto Alegre. A discussão sobre o preço da passagem coloca em xeque a utilidade e a sobrevivência do serviço. Muito bem. Vamos então agora passar para a próxima manchete, que será dada pelo Dr. Ruschel. Em polêmica entrevista agora ao fim da tarde, o governador que nos deixa disse que o PT, o seu governo, terminou com a esquerda no Brasil e que não apoia as ideias de Bolsonaro. Ana. Em contrapartida, Michel Temer fala que o seu governo foi um dos melhores que o Brasil já viu. Bom, né? Se ele não achar, quem vai achar, né, doutora Roberta? O Zeca, né? Se ninguém gaba. Comissão de Valores Mobiliários acusa Dilma e mais 16 por irregularidades envolvendo a refinaria Abreu e Lima. Opa, vem chumbo grosso aí. Cantofani. Amanhã, final do Interclubes nos Emirados Árabes, e é dia de torcer para o River Plate, o time mais fashion do país. Real Madrid. River Plate para terceiro lugar, o River disputa com o Catimarã. Vamos fazer o seguinte, depois a gente esclarece isso, né, Mário Barcelos? Senão eles vão roubar os teus minutos, Mário Barcelos. Pois é, não tem problema. Um jornalista premiado, essa aqui é demais, premiado pela CNN, um jornalista premiado pela CNN, reconhece que inventou reportagens, criou os factóides, as notícias e publicou na mais importante revista alemã chamada Der Spiegel, que significa o espelho, né? Da série... Que babado, hein? É babado forte, hein? Babado forte. Vergonha para essa revista. Foram 14 matérias que ele criou. Então, vamos lá. Deixa o Mário... Vamos começar com o Mário, com essa mensagem. Esse é um premiado jornalista, ele recebeu prêmios, esses prêmios todos e tal, né? Ele pediu demissão, ele disse que está doente e precisa de ajuda. O nome dele é Klaas Relotius, né? Ele tinha sido contratado por tempo integral, full time, né, na empresa, fez 60 artigos que foram publicados. 60 artigos. A gente sabe que os artigos, nas grandes revistas mundiais, a responsabilidade do articulista é uma opinião que ele emitiu. Sim, né? Ele sim. foi calcado em fatos que ele próprio criou. Isso aí abalou, evidentemente, a confiança nessa grande revista semanal da Alemanha, que é a Der Spiegel. Um jornalista de mau caráter. Aliás, meu caro Vitorino, que nós temos de jornalistas aqui que inventam factóides aqui, que criam factóides. Se essa moda do jornalista que cria factóide ficar doentinho, metade dos jornalistas brasileiros vão para o hospital. Olha, ou vamos ficar com umas notícias arquivadas, ou vai ter muito assunto para nós, né, Gustavo? Mas tem cada um numa fria aí que, te contar, inventaram cada coisa. A eleição, então, foi palco. Aliás, aproveitando esse gancho do Marne, quero levantar uma questão. Eu acho que depois da última eleição e com o advento da internet, das redes sociais, o jornalismo nunca mais será o mesmo no Brasil e no mundo. É verdade. Mudou. Magda, hoje você levanta... Eu estou falando aqui, estou passando uma informação para o senhor, eu tenho certeza que grande parte da audiência está com o laptop, com o desktop, com o tablet na mão, conferindo o que eu estou dizendo. É verdade. Sem dúvida alguma. E quantos já me corrigiram aqui? Lembra ontem que eu falei dos elétrons? Não é os elétrons, é os prótons que são positivos. Os elétrons são negativos. Então, assim, sabe... Isso é claro bom. Que é bom. Isso é bom, por um lado, porque mantém a informação com veracidade, mas, por outro lado, quando não existe essa reciprocidade, existe o componente da credibilidade que fica abalado. Por exemplo,
gente como o Sakamoto, aquele que era conhecido, coisa e tal, que assina artigo na Folha, no UOL. Quem é que acredita mais naquele rapaz? Nisei, Sansei, não sei, o rapaz aquele. E outros articulistas... Nisei é o filho e Sansei é o neto. Nisei é o filho? E Sansei neto. Sansei o neto. Então eu acho que ele é Sansei. Sansei. Bom, ele é... Eu não sei. Ele é não sei, Olha aqui. Eu não sei. Quantos jornalistas famosos e conhecidos aqui no Brasil, de um tempo pra cá, vem perdendo terreno? Olha o Paulo Henrique Amorim. Quem é que leva a sério o Paulo Henrique Amorim, mano? Acabou. Ninguém acredita. Lembra daquele, imagina, o Nassif, aquele lá em São Paulo, Luiz que era Nassif. conhecido na área econômica? Esteve no Rio Grande do Sul aqui um determinado tempo. Não, o João Nassif. Você está confundindo com o João Nassif, o Luiz Nassif, que foi comentarista João esportivo. Nassif tá no O Luiz Rio. Nassif, que foi da Bandeirantes, ele era comentarista TV econômico. Cultura. Quem é que leva mais a sério esses que eu estou citando? E tem mais uma dúzia aí que a gente pode dizer que não são levados a sério. Por quê? Porque com o tempo perderam credibilidade. As informações foram ficando comprometidas, passava meia informação. A meia informação, ela é terrível. É pior do que condicionante. É condicionante. verdade. Gustavo, eu quero dizer uma coisa que eu tenho... Fico até constrangido, mas eu quero fazer uma comparação. Eu quero fazer uma comparação com o futebol. Muitos... A Ana, que milita no futebol, o Chicão também. Existe muito... O Chicão está sendo considerado aqui pelo seu Luiz de Viamão o Mick Jagger dos argentinos. Pé frio. Pé frio. Desculpa, depois nós voltamos. Vamos lá, desculpa. Muito se descobriu ao longo do tempo que existiam pessoas remuneradas para elogiar ou para prejudicar um jogador. Né? Se acompanhou muito, se desconfiou disso. Depois que a gente foi viver o mundo do futebol na intimidade, a gente viu que existia isso. E agora, para minha tristeza, se descobriu também muito recentemente que isso também não era só um privilégio do jornalismo esportivo, mas especialmente o jornalismo político. Nós descobrimos que existiam jornalistas e jornalistas de peso, jornalistas formadores de opinião, que estavam em folhas de pagamentos de determinados partidos ou determinadas ideias. Então, isso eu digo que é com muita tristeza que se reconhece. Agora, a conta vem a pagar, é o que tu disse. A credibilidade, depois que tu perdes, não adianta tu trocar de órgão de publicidade, trocar de TV, trocar de rádio. Depois queimou. Depois que tu quer, tu tem uma chance, tu começas virgem. Depois que a perdes, nunca mais. O crédito é o maior patrimônio, né? E falando nisso, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, oficializou nesta sexta-feira a acusação contra 17 ex-executivos e ex-membros do Conselho de Administração da nossa Petrobras, por possíveis irregularidades na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Esse processo foi aberto em 2016 e investiga possíveis irregularidades, então, nessa construção. São acusados Jorge Gerdau, Guido Mantega, Dilma Rousseff, Fábio Colette Barbosa, Sérgio Quintela, Silas Rondô, Luciano Coutinho, Sérgio Gabrielli e Graça Foster. Por que será que só gente conhecida nossa? Com a construção iniciada em 2008, a refinaria inicialmente previa aportes da petrolífera estatal da Venezuela, mas teve suas obras bancadas inteiramente pela nossa Petrobras. O custo total do projeto era de pouco mais de 2 bilhões de reais, mas superou 40 bilhões, o que chamou a atenção dos órgãos de investigação, evidentemente, que apuraram as denúncias de superfaturamento. É uma notícia muito delicada, porque envolve pessoas que justamente têm ou teriam ou deixaram de ter o maior patrimônio que qualquer ser humano deve ter, que é o crédito. Não é verdade. Ô, Roberta, você está surpresa com esses nomes? Não, Roberto. Nem um pouco. Surpresa. Nossa surpresa. É um lamento, né? A gente sabe que isso aí virou uma coisa... Aquela Abreu e Lima lá é um buraco que não tem mais onde enfiar dinheiro. E o pior, a Abreu e Lima, que é aquela lá de Pernambuco, né? Que é o, Abreu e Lima é de Pernambuco. É o chamado Porto de Suape, é o lado do Porto de Suape. Exatamente. Sabe qual é a barbaridade que esses caras fizeram alguns anos atrás? Eles mexem. Aquilo era um estuário de tubarões. O que é um estuário? É o local onde as tubaroas vão reproduzir.
né? Onde vão tubarões, machos e fêmeas, e ali acasalam, e ali eles se reproduzem, ali se alimentam e saem para alto mar. Eles destruíram o estuário de tubarões. O que os tubarões fizeram? Foram procurar águas quentes. Subiram. Aonde eles foram parar? Na Praia da Boa Viagem, amigo. Dentro de Recife. Os tubarões estão comendo gente em Recife, na Praia da Boa Viagem. Isso. O cartão postal de Recife. E isso foi provocado por uma obra irresponsável, inconsequente, superfaturada, como a Roberta está trazendo, coisa que a gente já sabia, mas não tinha ideia do tamanho dos números. Isso. Mas não bastasse isso, provocou um dano ambiental monstruoso. Aí, cadê o Ministério do Meio Ambiente? Cadê os ambientalistas? Cadê a Universidade Federal de Pernambuco? Que ninguém abriu a boca. Exato. Destruíram o maior estuário natural de tubarões do Nordeste, da costa oriental do Brasil. Destruíram. E ninguém falou nada. Hoje, uma cidade como Recife e adjacências ali, né, que é Cataguases ali, não, me fugiu. Guararapes. Guararapes. Jaboatão dos Guararapes, abaixo, que tem a Praia da Piedade, que tem a Praia da Piedade, onde fica o aeroporto e tal. Tudo aquilo ali é praia para você passar na beira-mar, olhar e... que bonitinho! Placas gigantescas de 3, 4 metros mostrando proibido entrar na água. Em inglês, em francês, em espanhol, em português, em turco, em bósnio, em tudo que é coisa. Por quê? Porque você não pode entrar. E os guardas municipais que ficam ali ainda dizem, olha, não pode entrar. E de vez em quando alguém entra. E de vez em quando o tubarão come um. Olha, gente... E quem fez isso? Essa obra. Que barulho. Há pouco tempo, o nosso WhatsApp chamou uma ligação telefônica e nós, infelizmente, não podemos atender a ligação telefônica, não ficar conversando com um, não podemos, estamos no ar. Aí a pessoa mandou aqui, o nome dele é Leandro. Não, o caso dele é uma coisa lamentável. O nome dele é Leandro. Ele é pai de uma menina que faleceu. Ela chamava Alana Soares Teixeira, aos 17 anos, atropelada no corredor da João Pessoa, em frente ao Parque Farroupilha. Faz um ano isso. E eles até hoje não conseguiram sequer receber o seguro, o DPVAT, aquele, que está garantido, né? Porque... Aí ele cita aqui a seguradora. Ele cita, inclusive, ela foi atropelada por um ônibus, né? Um ônibus justamente lá de um consórcio de ônibus, enfim. Eu fiquei com o seu telefone, seu Leandro, para ver se de alguma forma a gente pode ajudá-lo. Porque, assim, através do WhatsApp eu não posso lhe dizer nenhuma outra coisa. Que eu posso lhe dizer assim, eu não posso citar nome de seguradora, não posso citar nada, né? Porque não... Mas, na verdade, se for o DPVAT, se chama seguradora líder, que é um consórcio. Exatamente, do consórcio, exatamente. É um consórcio de seguradoras, então não tem uma seguradora. Então tá, obrigado. Seguradora líder, que é a gestora de um grupo de seguradoras que participa. Que faz o resseguro. Agora, esse DPVAT, você pensa que isso era uma vigarice. Mas tanta gente recebe o DPVAT. Assim, mas então o que tu pode dizer para ele? Perto dos que pagam, isso é uma máquina de fazer dinheiro que tinha que acabar. É verdade. Tinha que acabar. O sujeito faz o seguro dele, faz o seguro de responsabilidade civil e pronto. E deu. Escolhe a sua seguradora, cobra da sua seguradora. Agora, esse tal de DPVAT, isso é uma bobagem que inventaram para um grupinho ganhar dinheiro. Porque ele, se funcionasse, ainda justificaria-se, porque seria um pagamento imediato, seria um seguro automático que está previamente contratado, já prevendo um acidente, né? Mas se não estão recebendo, eu até vou te dar para tu leres isso aqui. O que você tem que apresentar? Acidente, está aqui o registro do boletim de ocorrência, está aqui o atestado de óbito. Pronto, o registro do boletim de ocorrência faleceu, aí aqui diz assim, ó, ele manda aqui, ó. Emite o cheque e paga. Tá, ele manda aqui, ó, 16ª Vara Civil do Fórum Central da Comércio de Porto Alegre, nota de expediente. Peraí, mas aí já virou processo. Pois é. Pois então é diferente. Então não é DPVAT. DPVAT... Não, mas é DPVAT. Não, é aqui, buscando o DPVAT. Não merece prosperar o pedido de suspensão do feito em virtude de haver requerimento administrativo pendente de análise. Aí ele fala em óbitos, indefira o pedido de ofício ao INSS formulado pela REPAS, na certidão de óbito consta que a Decujos era solteira e não deixou filhos. Tem algum rolo aí? Isso é o seguinte, o pessoal do DPVAT, para pagar, eles criam um caso.
Então não bastou ela morrer, você quer saber se ela é casada, se tem filhos, se tem herdeiro, É a se não quem sei pagar. A discussão já é a quem pagar. É a quem pagar. E não pagar, né? Mas isso é, na verdade, indiretamente, mas o recurso, uma maneira de não querer pagar. Mas o juiz indeferiu, tá evidente, olha só. Sim, não, por isso que vocês estão, claro. O juiz indeferiu porque entraram em juízo para cobrar. E existe já o recurso administrativo para receber. Então o juiz mandou aguardar uma decisão administrativa para que então a justiça se manifeste. O juiz foi racional, olha. Então tá no tempo. Não está no tempo, não. Você paga 30 dias. Um ano já que a menina morreu. Que horror. Olha aqui, ó. O documento que eles pediram, né? Porque de repente, olha, ela é solteira, tá bom, termo declaratório, ela é solteira, tá aqui certidão de nascimento. Ou então, ela tinha filhos, não, era casada, quem é o esposo, a certidão de casamento para saber a quem pagar. O Ruschel deduziu bem. Só que tem uma coisa, nada justifica um ano, né? Eu acho. A menos que, e aí vamos deixar bem claro, foi pedido algum documento que não foi apresentado. Então, olha, vou dizer, foi até bem mais além do que eu imaginava. A gente acho que ele conseguiu, pelo menos, lhe dar uma luz. Mas, de qualquer maneira, a gente está com... Eu vou pedir o seguinte ao senhor, manda um e-mail, não sei se o Dr. Ruschel quer tomar essa liberdade, mas manda um e-mail para gustavo@pampa.com.br, relata para mim o seu caso, que eu vou dar uma olhadinha, porque muitas vezes o problema é só administrativo. Antes de procurar a justiça, a gente resolve administrativamente. E às vezes é possível resolver. E agora que esse pessoal de DPVAT é encrenqueiro, é gustavo@pampa.com.br. gustavo@pampa.com.br. Tá, Dona Magda, pois não, senhor Mário. Um dos princípios da Revolução Francesa foi criar a cidadania. Tanto é que os franceses, após a queda da Bastilha, e evidentemente a criação de um novo Estado, da República, depois se torna Império novamente, com a assunção de Napoleão Bonaparte, o general Bonaparte. Mas quando cai, a Bastilha cai, cidadão. Então, o senhor não, era o cidadão para cá, cidadão para lá. E o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, José Mujica, que continua tendo um prestígio muito grande no Uruguai, fez um desabafo, senhor Vitorino, um desabafo que eu vou repassar ao amigo que está nos vendo, nos assistindo agora. Ele disse o seguinte: a esquerda latino-americana transformou os pobres em consumidores e não em cidadãos. E não em cidadãos. Quer dizer, deu a possibilidade de, em algum momento, que não é mais agora, por exemplo, tanto o Uruguai como o Brasil e a Argentina, a melhorar, a comprar, a consumir mais os produtos que nós temos aí para vender. Mas não deu o status de cidadão. As pessoas não são cidadãs, não se consideram cidadãs. Eu acho que essa análise feita pelo Pepe Mujica, que é um homem realmente inteligente, etc. A política dele não é a minha política. A ideologia dele não é a minha ideologia, mas eu gosto de reconhecer a inteligência das pessoas. Eu posso não concordar, mas aceito quando as pessoas são inteligentes e são críveis as suas afirmações. Então ele coloca dessa forma, que a esquerda criou consumidores, mas não criou cidadãos. Eu acho que foi, Vitorino, um comentário muito bem feito por ele, que viu o fracasso da esquerda latino-americana. Eu achei... Pois que a esquerda latino-americana absolutamente fracassou. Interpretando o que ele falou, eu achei um comentário absolutamente babaca. Adoro. Porque como é que você vai transformar alguém em consumidor sem lhe dar status? Você, para ser um consumidor, você tem que produzir. Produzir para render. Ora, eu posso chegar no rapaz que pede esmola aqui na parada de ônibus, aqui em frente à Pampa, e dar R$100 para ele. Ele vira consumidor. É isso que a esquerda faz. A esquerda que cria o Vitorino tem uma propriedade de distorcer as coisas. Que coisa impressionante. Não, eu tô interpretando o que ele disse. Isso não é uma leitura ele disse diferente, uma bobagem. Para minha opinião, claro, é o que eu disse. Isso chama-se antonomia. Antonomia. É o Antônio que gosta da Maria. Do quê? A Antonomia é a filha do Antônio com a Maria. Dona Ana Carolina, a senhora me perguntou como se diz águia em alemão. Adler. E ninho... Ele quer me distrair. Ele é uma águia, ele é um Adler. Horst Adler. Olha aqui, olha aqui, ó. Antes de transformar alguém em consumidor, transforme alguém em cidadão produtivo. Lhe dê emprego, lhe dê saúde, dê trabalho, dê segurança. É assim que se avança. Não é criando pseudo-programas sociais, que são programas eleitoreiros medíocres. O seu Mujica deixou uma conta pro presidente agora, como é o nome dele, o atual presidente? Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez.
o seu Tabaré Vázquez não está conseguindo pagar. O Uruguai está com problemas. Graves problemas. Esqueçam Punta del Este. Punta del Este não é Uruguai. Punta del Este não é Uruguai. Esqueçam a terra Punta do del Este. O Uruguai está com problemas e problemas gravíssimos, problemas econômicos seríssimos. O consumo caiu, Montevidéu ganhou um cinturão de pobreza que não tinha. Não tinha há 12, 15 anos atrás, pois Montevidéu ganhou um cinturão de pobreza. As cidades pequenas começam a viver violência. E o governo, seu Tabaré Vázquez, que é oriundo da tal Frente Ampla, que é a União das Esquerdas, em vez de mudar o rumo, está tentando seguir o caminho do seu Mujica. O Uruguai está com problemas gravíssimos. O Sartori vai ser o presidente. A corda arrebentar vai ser há pouco tempo. Olha aqui, ó. Obrigada. O Sartori vai crescer nesse nesse nicho. Viu que amor? O seu Leandro estava nos assistindo e ele diz: obrigado pela orientação. Sou fã do Chicão. Obrigado, eu acho que ele é um cara Chicão, coerente. qual é a sua opinião sobre a Avenida Gorleiro? Avenida Gorleiro, hoje, ela foi muito onda, a Avenida Gorleiro, nos anos 80, 90, por causa do Bar Fragata, que os brasileiros ficavam ali, tudo vendo os argentinos passar de Ferrari, quando a Argentina dava algum grande. Depois a Argentina quebrou, a moda em Buenos Aires, em Punta del Este, passou a ser o porto, onde é que os brasileiros aqui de Porto Alegre, mais abastados, tem apartamentos e casa. Mas o point de Punta del Este, para mim, é na parte argentina, Manantiales, Biquíni Uno, Montoya, José Inácio, é um lugar mais legal para te curtir. Mas Gorleiro é um lugar que é bacana para tu olhar, mas não. A Gorleiro seria uma roda praia mais civilizada. Ou seja, nas cidades do interior, não tem aquele lugar onde você faz o footing? A Gorleiro é pro footing. Arrasta pra cima, arrasta pra baixo. Mas a Avenida Gorleira era o Aranha, não, aquele goleiro Montanha, né? Não, olha só. Deixa. Perdoai, senhor, eles não sabem o que faz. Nem todos têm o cérebro privilegiado como tem os cantores. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Futebol, depois eu vou falar de política. Futebol, amanhã é dia de torcer pro River Plate, pelo menos ganhar o terceiro lugar, já que ele foi injustiçado de perder pro Raí. Deu uma zebra, mas o Real Madrid vai honrar aquilo que eu falo. O melhor ganhar todas. O Real Madrid vai triturar o Raí amanhã. Cada jogador vai ganhar 800 mil reais de bicho. O Real Madrid vai ganhar 20 mil euros e o Bale vai continuar sendo o jogador mais boa pinta e melhor do planeta. Não, o Real Madrid vai ganhar 20 milhões de euros. Exatamente. O senhor falou 20 mil. Não, os jogadores vão ganhar esse prêmio. 20 mil euros. Mas não foi injustiça, não. O Al Raí, foi. Um jogador que nem o Enzo Pérez, 2 Copas do Mundo, errar um pênalti. Os comedores de quibe deram um banho. Agora eu queria só dar um drops de política. Por favor, sabe, dona Magda, eu posso falar um absurdo aqui, mas se alguém conhece um pouco de coisa, legalidade, é uma palavra que muita gente não se usa mais. Eu, se eu fosse o presidente Bolsonaro, assumindo o cargo agora em 1º de janeiro, no outro dia eu assinava um decreto dizendo assim, todos aqueles que estiveram envolvidos, ministro da Justiça ou deputado, ou não sei o quê, do PT, no caso Cesare Battisti, deveriam ser presos, mano. Sabe por que deveriam ser presos? Porque eles são coniventes, é um bandido. Porque se esse cara, como diziam os ministros da Justiça do governo Dilma, é inocente, por que ele é foragido agora? Primeiro que vai em cana. Por que ele é foragido? Mas por que ele é amigo pessoal, ele foi usado politicamente. Ele é um bandido, esse Cesare Battisti. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. E o Cacciola também, só que o Cacciola ganhou uma loira bonita na Pá de Chagas e virou playboy na noite lá, pagava champanhe. Sabe quem é, né? Uma ex-mesmo. Boa noite. Tudo chumbo incluído uma vez, diz o nosso telespectador Jefferson Tommy Müller, da Feliz. Da cidade. Entendeu? Senão fica de feliz, da feliz. Magda, teu bom humor é contagiante. É uma garota de feliz, Miss Moranguinho. Moranguinho é a coisa mais importante que tem. Caramba, com a mulher cavalo, com a mulher cada um vai no que gosta. Tu gosta de tantas coisas, é o hortifruti. Mulher abacaxi, ó. Zé Colmeia gosta de melzinho. Olha aqui, ó. Aliás, presta atenção, eu tava me elogiando aqui, elogiando vocês. Vocês têm raiva de mim. É isso. Ó, teu bom humor é contagiante. Aliás, este é o charme do programa. Bons debates com bom humor. Abraços fraternos e um Feliz Natal aos membros deste excelente programa. Jefferson Tommy Müller, de Feliz, Rio Grande do Sul. Pois não? Ainda sobre esse caso, Cesare Battisti, porque na realidade a Polícia Federal já divulgou que foram feitas mais de 32 operações na tentativa de pegar esse criminoso acusado de 4 homicídios. O Temer foi aquele
dele que assinou dizendo que ele pode ser preso. A Polícia Federal até divulgou vários retratos falados de como ele estaria hoje, onde ele estaria. Nós divulgamos aqui que ele fugiu, não foi mais visto, mas só que ele é o próprio, podemos colocar assim, né, Mr. M, porque 32 operações da Polícia Federal se mobilizou das mais diversas formas e nunca conseguiu pegar o criminoso. Mas quando o ministro Luiz Fux decretou a prisão dele, ele já estava fora, ele já sabia. Informação privilegiada lá de dentro dos poderes brasileiros. Ele foi para a Venezuela, que não tem tratado de extradição com a Itália, ele vai ficar lá em Maracaibo. Falado agora há pouco, ou pelo menos assim, citado agora há pouco, e manchete do Ruschel, o governador Sartori, que efetivamente está se despedindo, vai sair até o final, até o dia da posse. Agora sai ele e o Cairoli, inclusive o deputado Marlon Santos, que é o presidente da Assembleia Legislativa, nesses dias 26, 27, 28, enfim, naqueles 2, 3 dias que separam um feriado do outro, vai assumir o governo do estado do Rio Grande do Sul, como é de praxe o presidente da Assembleia, na ausência do governador, do vice-governador. Pois o governador Sartori, que está deixando, fez essa breve análise da conjuntura toda, mas ele me disse algumas coisas, Ruschel, que eu até quero trazer para o teu comentário. Ele disse que não vai exonerar. Ele está saindo do governo, está deixando o governo, sem exonerar nenhum cargo de confiança, porque foi um pedido do governador Eduardo Leite. Foi um pedido dele e irei atender, embora, pessoalmente, eu tenha outro entendimento a respeito. Uma das coisas. A outra coisa... Para ele diz o seguinte: existe uma homogeneização dos partidos, um descrédito com os políticos, abre aspas. Os partidos precisam se reinventar, porque ele disse que não tem mais crédito de ninguém. Verdade, tem razão. Ruschel. A senhora acrescenta com muita propriedade. Essa entrevista ele deu de uma forma descontraída, já começou com coisas sociais, de que ele lamenta muito não ter conseguido pagar o salário dos profissionais em dia, né? Essa propugna por uma reforma política, os partidos estão totalmente desacreditados, né? Então ele diz que passa por uma reforma política, não há como esse novo Congresso não enfrentar esse tema. Fez uma análise sobre a esquerda. Ele disse que o PT, pelo seu comportamento recente, liquidou com as esquerdas no Brasil, que precisarão também se reinventar. Fez a declaração que eu julguei a mais polêmica. Ele disse que achava que o convite que o governador tinha feito para o MDB era um reconhecimento ao trabalho dele. Mas então, perguntado sobre o Bolsonaro, ele disse que as suas ideias não comungam com a do futuro presidente. Não desabou, não falou nenhuma palavra, mas deixou claro não ser das ideias do nosso futuro mas presidente. Mas ele queria o apoio. Aí vem um comentário, né, Marne, exatamente isso. Nós estávamos fazendo a notícia. Sim. E em cima dela ela comentar, né, porque vai muito aquilo que eu penso, e dizia isso para a senhora antes do programa. Eu acredito muito nas ideias, não consigo acreditar nas pessoas. Sim. Né? Quando a gente viu, por exemplo, surgir o Sartonaro, né? Sim. A gente viu uma subida muito grande, a diferença com o do Eduardo Leite era maior, e ele, ao criar essa figura, que eu respeito, isso é política, né? Eu estou no mundo político, eu sei, mas isso mostra como a política, em muitos casos, está acima do cidadão, está acima das ideias. E o que é disso que eu não comungo? Eu ainda sou pelas ideias, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não se apaixonar por determinados líderes, porque eles vão enquanto interessa. Quando não interessa mais, às vezes eles não estão do mesmo lado. A opinião dele quanto ao MDB no governo Leite. Sartori disse que o convite do governador eleito para que o MDB faça parte da base aliada do governo nada mais é do que o reconhecimento às boas práticas e ações adotadas em prol do Estado. Abre aspas. Temos que desejar ao novo governo que tenha sorte, que ele continue fazendo as mudanças que fizemos até aqui,
muitas vezes dolorosas, amargas, mas nós assumimos a nossa posição com postura, olhando para frente, percebendo o horizonte e sabemos a caminhada que tínhamos que fazer. Fizemos reformas que foram necessárias e outras não puderam ser feitas porque não tivemos apoio para isso. Perguntado sobre se concordava ou não com com a posição de Gabriel, que é o Gabriel Souza, líder do governo na Assembleia e que apoiou o ingresso, Sartori voltou a frisar que o partido tem autonomia para decidir o que ele entende ser melhor. Ou seja, me deixa fora dessa operação. O Sartori é o Sartori, né? O Sartori é o Sartori, né? O Sartori tem uma palavra e é isso aí. Não tem como, de acordo com como bate o vento, não sei o quê. O que tu acha? Não vai. Ele é um macaco velho, né? Pelo amor de Deus, tem que respeitar os anos dele todo de política, enfim. 8 anos prefeito de Caxias do Sul. Vale muito, vale né, mais ser governador do Rio Grande do Sul. Eu acho porque também. Caxias do Sul é uma cidade pujante, é uma cidade com muitas ideias. E os gringos trabalham muito, os italianos. O maior polo metal mecânico de Caxias é o maior do Brasil. Sim. E ser prefeito daquela cidade, uma cidade que você vê que esse novo prefeito lá, o Guerra, essa guerra dele com os corporações. O prefeito de Caxias peitou as corporações. E o Sartori conseguiu durante 8 anos lá. Eu sou fã do Sartori, sinceramente. Eu também. Eu sou fã de carteirinha, nunca neguei. É do Gringon. Fiquei muito chateada por um desencontro de e-mails. Eu não recebi em tempo. Na verdade, eu só li o e-mail do convite para o almoço de final de ano de confraternização com o governador, agora ontem ou antes de ontem. Por isso não estive presente, lamentei, achei que não tinha sido convidada e fiquei triste. Eu gosto muito do Sartori e eu já expressei isso das mais diversas maneiras. Falando em expressar, o nosso presidente Alexandre Gadret tem uma mensagem de final de ano. Ele diz o seguinte: chegamos a um momento do ano que precisamos parar alguns instantes para lembrarmos de tudo de bom que aconteceu conosco e lembrarmos especialmente daqueles que estavam ao nosso lado nestas conquistas. Quero desejar que continuemos crescendo cada vez mais, profissionalmente, no nosso convívio familiar e com os nossos amigos. Que neste Natal possamos comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Feliz Natal. Que ele deseja a toda a nossa equipe aqui do Dona Magda, não quero perder o embalo ainda da parte política, depois a gente se descontrai e eu começo a falar de outros assuntos. Bem. Hoje está no Rio Grande do Sul o ainda ministro Eliseu Padilha. Sim. E ele deu uma declaração que vai render muito. Como nós estamos um pré-natal aqui, não deu para repercutir, mas Gustavo, ele deixou claro, e aí eu ouvi a entrevista, aí não me foi contada, né, ou não é para o jornal, né? Ele disse claramente: para assinar o documento de recuperação fiscal, e ele até foi didático para quem não tem a formação, né? Ele disse: é como se tu fores pedir um empréstimo. Eu vou pedir um empréstimo de 1.000, eu tenho que oferecer garantias de 1.000. E o Estado, agora vem a frase dele. Sim. O Estado só atinge a garantia dando o Banrisul. E aí os seus interlocutores insistiram, porque fiquei surpreso, mas não tem como dizer, a decisão vai ser política. O governador, e aí botou no colo do nosso futuro governador, ele vai ter que, a decisão é dele, se vai assinar ou não vai assinar. Agora, sem oferecer o Banrisul, ele aí fechou com o Guardia, que é o ministro, com a Ana, que esteve aqui, que é a secretária-geral, me parece, né? Fechou com todos e disse o seguinte: não há como assinar este acordo de 280 milhões que desoneraria o Estado por mês se não der o Banrisul. E aí foi mais longe, porque ele disse o seguinte: eu estou saindo. Né? Então, eu dei muito crédito à manifestação dele porque não tinha nenhum interesse ou político ou do governo dele. Ele está dando... Padilha? O Padilha, não cosse para cima. Padilha não tem interesse? Mas ele está saindo do governo daqui a 10 dias, Gustavo. Mas por enquanto. Importa. Padilha ele está sempre no governo. Do MDB, ele é cacique. Mas está assumindo... Mas aí eu não entendi. Aí o Gustavo vai se explicar. Está assumindo o PSL...
e está saindo, e ele está saindo do governo, portanto, sem ingerência nenhuma. Sim. Se der certo ou errado, não tem. Para ele, eu acho que as preocupações... Não muda nada. Não muda nada. Então, eu dei muito peso ao que ele disse, e fiquei muito assustado, sim, porque ele praticamente botou o nosso futuro governador encostado na parede e disse que dificilmente ele conseguiria aprovar se não botar o Banrisul. Sem as condições que eles Pode ser uma coisa, muita gente querendo o Banrisul, e claro que tem gato morto atrás dessa história. Tem gato morto, tem gato muito vivo, na frente e gato morto na história. Todo mundo quer o Banrisul, não tem que dar Banrisul coisa nenhuma. Pra ninguém. Olha aqui, ó, nessa hora, sabe de quem é que eu tenho saudades? O último, teve um governador que foi o verdadeiro governador daquilo roxo. Apertaram Minas Gerais, o Itamar Franco era governador de Minas Gerais, disse, Pago mais nada. Pago. Lembra, Marni? Não pagou nada. Não pago. Vou bloquear as contas. Vai bloquear as contas do diabo com o carrega. O filho que bloqueia as contas de Minas Fernando Gerais. Henrique ficou louco. Eu passo tudo pro Banco do Estado e não vou bloquear conta nenhuma. Mas duvido. Vê se alguém peitou o Itamar. Na época, aí apaga incêndio, vem reunião, senadores de Minas, deputados de Minas, não sei o quê. Todo mundo quis botar fogo. Vamos ver se o nosso Eduardo Leite faz a mesma coisa, paga pra ver. Não. Eu acho que ele vai fazer. Mas se não tiver dinheiro, não pago. Quer? Manda o terceiro exército aqui tomar conta das ruas, então. Deixa o Chico que eu falar sobre isso. A segunda revolução farroupilha. Chega de mandar dinheiro para esse. Eu não quero dar razão nem para Roxo e nem para Gustavo Vitorino, mas eu não conheço na história. Olha que eu sou professor de história, leio pra caramba, me preocupo muito em pesquisar países. Quando visito, gravei inúmeros países e eu quero que o Marne seja minha testemunha. Eu não conheço país na história que fez privatizações cirúrgicas. Viu, Roxo? Privatização, outro privatiza ou não privatiza. Não tem meia privatização. Não tem interesse Banrisul da Globo, do aeroporto, não dá, vai tudo ou não vai. Não existe isso. Nós só vamos privatizar o que está dando prejuízo. O prejuízo tu não privatiza, tu fecha. Não existe isso. Entendi. Essa eu quero ver do governo federal. Eu só queria complementar ainda, dona Magda, porque eu ouvi muito atentamente e volto a dizer, eu tentei ver o que eu conseguia pegar de mensagem, já que ele estava ali falando descompromissado de quem está largando a bomba no colo de alguém, né? Ele diz que reconhece a capacidade de negociação do Eduardo Leite. Ele está conseguindo construir uma base de partidos, né, para conseguir maioria e fazer as alterações e modificações que ele julga necessário. Então, ele não poderá, em contrapartida, alegar que não conseguiu porque seus projetos foram rejeitados. Então, ele já construiu esta maioria e esta maioria lhe possibilitará fazer o caminho. E aí ele citou, como, por exemplo, assinar com o governo federal o acordo ou não. Ele terá o apoio aqui da sua Assembleia ou não. Olha, nós que cobramos tanto alguma posição, o Flávio Bolsonaro disse no final da tarde desta sexta-feira, sua assessoria de imprensa, diz o seguinte, através de uma nota, tá? A sua assessoria enviou uma nota que diz o seguinte, abre aspas, não é investigado e não fez nada de errado. No procedimento do Ministério Público do Rio, que analisa movimentações atípicas na conta de seu ex-assessor, Fabrício, apontadas pelo Conselho, a assessoria também declarou, eu estou editando aqui, estará à disposição das autoridades competentes por ser o principal interessado na elucidação dos fatos. O MP informou que, dando prosseguimento às investigações, enviará ofício à presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sugerindo o comparecimento de Flávio Bolsonaro no MP, no próximo dia 10 de janeiro, para que assim preste esclarecimentos acerca dos fatos apontados pelo COAF. Essa bancada não é pega de surpresa. Nós, em momentos algum, falamos que ele era o investigado. Exatamente. O investigado é o motorista. É o motorista. O que se depreende é que, pelo modus operandi, pode ser um mensalinho, mas com todo o cuidado que a bancada sempre teve. E que ele pode ser um laranja, vamos falar bem o português, né? Até porque, assim, o Rio de Janeiro... Ele é o motorista, quer dizer. Exato, ele é o motorista. Até porque o Rio de Janeiro está uma vergonha. Hoje a polícia fez uma varredura, né, onde está o governador Pezão preso. Ah, sim. Né? Isso é maravilhoso. No complexo eu não tenho nem na minha casa, o Pezão tem na prisão. Então, vejam só. O complexo prisional da Polícia Militar, tá aí o governador do Rio de Janeiro preso e encontraram em torno de R$500 em moedas estrangeiras. Dólar,
euro. Dinheiro de bolsa, entendeu, doutor? Dinheiro que estava bolsa. ali, sendo que assim, eu tinha uma ultrapasso agência o de limite câmbio. de R$100 eu acho que ele o tava governador operando. e qualquer outro preso pode ter em cela. E aí vem a grande dúvida. Além de estar excedendo o valor, que estranho ele ter moeda estrangeira. O que está Até em acontecendo? Em ienes, isso que eu queria me lembrar, ele tinha ienes. Ele sabe, Mas o então, que com É ienes? Tudo que é grave, moda, tudo que é moda. grave, por quê? Porque nós já passamos por uma lava-jato, nós temos várias investigações em curso, existe uma série de situações e a pessoa com a maior cara de pau continua achando que o crime compensa. Em última análise, é isso que ele está querendo nos dizer. Que bom que a polícia está atenta, que bom que nós estamos avaliando isso e que sejam punidos e bem investigados essa Mas história. o cara tinha uma agência de uma casa não, de câmbio. mas até hoje ninguém teve, ele é inédito. Não. Ele eu já vi o cara ter dinheiro. Ele é um empreendedor, o cara cara tem- é Ele é um empreendedor, dona Mari. colombianos. Que beleza. Ó, ienes, O cara Pesos colombianos, dólares e euros. Não, e dólares canadenses também. gente, Também. eu já vi o cara ter arma. ele tinha aí Já o- vi o cara ter arma, ter comida. Chinês. O garotinho tinha comida, lembra? Não, o iene. O garotinho tinha bacalhau. Garotinha tinha bacalhau, Uma série de O cara ter arma, droga, comida, até Televisão dinheiro, 60 coisa e tal. polegadas. Televisão. filmes. Ela Mas, pô, mas uma casa de campo dentro da penitenciária? Gente, Trabalhava lá dentro. Não, sinceramente, eu posso perguntar uma coisa pra o Brasil é vocês? piada pronta, né? Vocês Não, mas acham que vai resolver alguma coisa? Nós vamos conseguir resolver alguma coisa? Porque isso é muito bagaceiro. É que o Rio de Você Janeiro... gosta muito de bagaceiro. Isso é muita Tem bagaceira. razão, o Rio de Janeiro é uma farsa. Estamos evoluindo tanto. E eu trouxe uma notícia que... Não, mas é por Não, isso Gustavo, aí é que mas vem. sério, Aí é Eu que acho vem. que tu errasse Não, o falar mas isso é perigoso, porque na verdade, assim, ó, no momento que a gente está falando do filho de um presidente que foi eleito com a ideia de ser anticorrupto, né? Que a população inteira deu um cheque em branco nele. Vamos acabar com a corrupção. E aí tá um envolvimento do motorista envolvido com dinheiro, que ainda não se sabe exatamente a origem, que a movimentação é curiosa. E se vê o governador preso, porque é o governador em exercício. O governador em exercício do estado do Rio de Janeiro está preso e continua fazendo barbaridades. Isso está muito difícil. Vamos falar de uma coisa boa? Aliás, Mas o doutor Russo tem razão, é um avanço. É a primeira casa de câmbio penitenciária que nós temos. Brasil! Isso é o Brasil. Não, mas é inimaginável nós estarmos com governadores presos, com deputados, com ex-presidentes de Assembleia, Ou seja, isso é ex-presidentes café do pequeno. país. E com uma casa de câmbio. E com uma casa de câmbio. Eu acho uma evolução. E quero, dona Mari, para não sair da área criminal, Vamos lá, rapidamente, vai. dona Mari, Vai. porque saiu a ordem de prisão que essa bancada tem se orgulhado de ter dado, está sempre na frente. Lembram que essa semana nós dissemos que o João de Deus poderia ser pego não só pelos atos libidinosos que cometeu. Sim. E agora, à tarde, também saiu mais uma ordem de prisão. Portanto, ele precisará um habeas Porte ilegal de arma. pelo porte ilegal de armas. Exato. Exatamente. Eu lembro que eu até comparei com o Al Capone, que acabou sendo preso pelo imposto de renda. Você viu as fotos hoje de mais dinheiro que acharam? Numa caixa de sapato. Ah, sim. Olha, Uma nova investigação. como é o nome daquele maluco lá da Bahia, o gordinho, aquele lá, esqueci o nome agora, aquele dos 50 milhões. O dos irmãozinhos aqueles? Irmãozinhos, como é o nome dos irmãozinhos? Gedel Vieira. O Gedel. Olha, Gedel Vieira ali. olha, vou falar uma coisa pra vocês. Ele vai competir, porque o que já acharam de dinheiro em espécie com ele... Não, vou te contar. Acharam remédios. Agora, com uma diferença remédios, abrupta, né? Porque ele tá com esse dinheiro todo pensando na ideia de que pessoas confiaram nele de uma forma muito vulnerável. E o que o Gedel garantiu foi de gente corrupta jogando em igualdade. Então, o que ofende Só muda ser é que se vergonha, ele tivesse R$20 com ele, em nome da falcatrua que esse João de Deus fez, é muito. Então, eu só queria terminar minha notícia, dona Magda. Então, há duas ordens de prisão agora para ele. Uma pelos atos libidinosos, que ele já responde que é um inquérito, e agora por ter uma arma. Então, o habeas corpus, se concedido, terá que ser concedido com 2 fundamentos, não mais por um só. Olha aqui, Gustavo Vitorino, nós falamos agora, acho que foi no início dessa semana, né? Magda, que eu te mostrar, esse é o diferencial do meu rosto. Sim. Segundo todas as mulheres que conhecem, é o sorriso enviesado, tu não abre a boca para sorrir, estilo entendi. Bruce Willis. Poucos atores de cinema têm É isso, verdade. né? Muito bem, voltando então ao programa.
Terminou o comercial? Nós elogiamos a escolha do vereador Mauro Pinheiro, né? Aliás, ele nos agradeceu, assistiu o programa e tal, como líder, né, do governo municipal na Câmara de Vereadores. Pois hoje, Gustavo Vitorino, quero te dizer que o nosso comentário, o prefeito Nelson Marquesan aprovou todos os projetos prioritários para a melhoria da cidade de Porto Alegre, que tinham sido enviados à Câmara de Vereadores, no geralão, em um período de 40 dias. Fechou 40 dias e o líder do governo, vereador Mauro Pinheiro, comandou essas votações, muito articulado, com o apoio da base do governo e dos vereadores. Eles aprovaram 18 projetos nesses últimos dias de interesse da comunidade. Sem dúvida alguma, o Marquesan está se desenhando aí uma nova era da gestão do Marquesan. Tá, mas prefeito, por favor, prefeito, que nessa nova era... me arruma uns paradrapos, super bonder, ou cola com cuspe, porque não dá mais aquele rio lá na Praça Arco Verde. A desculpa do DEMAI é inacreditável. Tem um riacho, na Praça Arco Verde. A água sai de dentro do DEMAI, atravessa toda a praça, faz uma meleca, um lodo, uma praça que é ocupada pelas crianças sábado e domingo. O Vitorino... Desce a rua. O Chicão está se queixando de nepotismo. É nepotismo. Isso não é nepotismo. Tu só pede para fechar o buraco dos outros, tu não dá bola. Vamos desmontar uma palmeira. Nepotismo. O senhor acaba de falar da sua cara aí. O que é isso aí? Carisma? Mas eu tô falando do meu rosto, querido. Tá, mas vai. Aqui. Que isso? Que agressão, cara. Produtora. Chama alguém do DEMAI lá e toma uma atitude. Posso dizer uma coisa? Como é que o DEMAI vai dizer agora economize água? Posso dizer uma coisa? Mas você não faz nada. Olha aqui, ó. Se o líder do governo, tá, o vereador Mauro Pinheiro, em 40 dias conseguiu aprovar tudo isso, pede pro Mauro Pinheiro. Mas o Mauro Pinheiro não manda no DEMAI. Não, mas ele pelo menos é uma pessoa que está se movimentando. É uma vergonha aquilo que está acontecendo. Eu vou começar a fotografar, vou começar a botar na internet. Olha, você se preocupa com a tua casa agora. Não é a minha casa. Não é a minha casa. Se fosse não. um vazamento d'água que fizesse um riacho na frente da tua casa, você ia denunciar. Ia mandar o vizinho. Porque é água que está sendo posta fora. Mas é água. É água que está sendo posta. Baixaria. Tu vem falar da tua cara com risco não aqui. Faz baixaria. Dona Ana, a senhora pode sair desse canto, só pode sair daí e vir pra cá, dona Ana. Eu não quero expulsar ninguém de campo, então vamos se Magda, olha só, a nossa telespectadora, a Sônia Boldan, pergunta pra ti aonde ela encontra a pulseira de trevo que tu estás usando agora. Ai, eu vou dizer uma coisa. Eu amo essa pulseira. Eu não sei de onde ela foi adquirida. Mas essa pulseira me foi dada de presente de aniversário pela Silvia Antunes e o Frederico, e eu não consegui... Eu sei que ela é toda folhada a ouro, tá? Ela tem um cordão bacana. Eu vou perguntar para a Silvia de onde é e a gente responde... Combinado. Tu anota aí para a gente poder responder para ela daí na segunda-feira agora, ou outro dia. Vamos ver quando é que eu vou achar a Silvia. Tá. E agora é final de ano, sabe como é? Eu fiquei me lembrando do Vitorino. Então eu vou aproveitar e vou mandar alguns beijos. Muito justo. Se vocês me permitem. Hoje eu estive no super elegante espaço do Léo Sampaio, que é um espaço novo, super bonito, aqui na Chácara das Pedras, em Porto Alegre. E eu conheci o trabalho da maquiadora Lu Ragusoni, que me tratou super bem, me encheu de mimos e fez uma maquiagem super especial para mim. Quero mandar um beijo muito especial para ela e para o André Bolzoni, que está assinando o meu cabelo. E também um último beijo, e bem especial, para o meu professor de Química, do Anchieta. Ele me escreveu, o professor Fiore Marrone. Então, os anchietanos com certeza lembram do professor Fiore. Pois é, o professor Fiore me encontrou, me mandou uma mensagem, me encontrou no Messenger e me mandou uma mensagem dizendo que ele é telespectador assíduo do nosso programa, que ele ficou muito feliz de me ver aqui. Então, um beijo muito especial ao professor, que realmente eu aprendi tudo de química com ele, e guarda um carinho muito especial e fico muito honrada
obrigada que ele é nosso telespectador. Pediu desculpa por estar aqui, depois de tudo que ele te ensinou, tu tá sentado aqui. Olha só. Diz pra ele que foi o que deu, só. Não, eu fui bem no vestibular. Não era minha... Eu sempre quis fazer direito, enfim, humanas, então a química, mas até hoje a química é bem importante na minha vida, viu? Eu lembro, sabe o que é? Química é tudo na vida das pessoas. Se não tem química, a coisa não funciona. Tem que dar química. Mas sabe, o professor Fiori tinha uma característica que ele chegava, ele dava aula sobre átomos, e ele chegava com umas coisas assim, fingindo que eram átomos. E ele brincava com a gente, ele chegava com um jaleco, ele parecia um cientista, assim, e é uma pessoa que marcou gerações no Anchieta, que é o colégio aqui em Porto Alegre. Então, realmente, assim, eu fiquei muito honrada. Muito obrigada pela sua audiência. Muito bem, nós também. Dona Magda, fala de você agora. Uma coisa muito interessante. Hoje de manhã eu fui lá na sede do clube que é um site que nós temos aí que se chama ATR Mundial, que é sobre relógios. Tá. Até vamos fazer uma festa lá no Charinho, um jantar, convidar o Vitorino, o pessoal da bancada. Pensei que era só o Vitorino. E o doutor Gross chegou e disse assim, Chicão, tu está com a Magda? Me dou, claro. É a diretora. Mais ou menos, mas se dá. Ela se dá, tem um certo ódio, mas caminha ódio, assim, mas tá tudo bem. Mas eu sou acostumado as pessoas me odiarem sempre, mas certo ódio é bom. Eu sou apaixonado por ela, doutor Gross. Como é que eu faço pra ficar com ela? Ela é o meu símbolo sexual. Quando eu vou pra cama, eu penso nela, eu olho a televisão, eu fico excitado, papapá. O cara enlouqueceu, tudo bem. Mas tu não precisava dizer tudo isso. Mas esse horário... Agora fiquei um pouco Esse horário não pode, e assim, né? Mas o cara ficou na fissura querendo... Vamos falar de futebol! Não vai dar uma força pra ele, doutor Grossi? Doutor... Não tem alguma chance, doutor Grossi? Doutor, eu vou só lhe dizer uma coisa. Eu acredito que... O senhor começou mal, doutor. O senhor começou muito mal. Pra ir pra Cadela. Mandou o cupido errado. Mandou o cupido errado. Doutor, o senhor falou com o emissário errado. E o senhor errou. Começou mal. Aliás, começou e terminou mal. Pô, mas não tem uma doutor, seguinte, doutor, vê a revista Gol pra ver como é que se faz gol, como é que a gente acerta a jogada, pra aparecer na capa da revista, porque entendeu? Se ele gosta de uma atriz de televisão que ele pode fazer setiete. Não tá, comigo é assim todo dia. Tá depois bem. Olha aqui, doutor Gross, olha quantas meninas tem aqui do futebol, ó, doutor. Tem meninas também do game aqui, ó. Pessoas do futebol. Essa é a revista Gol, do nosso queridíssimo amigo Aveline, que esteve aqui nos desejando Feliz Natal, enfim. Essa revista traz uma foto linda do campeão da Copa Vianney Carlet 2018, que é o Esporte Clube Avenida, tá? E do outro lado, o vice-campeão da Copa Vianney Carlet 2018. Se o doutor mandasse 2 passagens aéreas para Cancún, começou. No Fiesta Americana Condensa. Vamos continuar. Chicão, eu vou editar essa parte do programa, assim, eu não sei isso, porque isso está editado, ficou numa outra fita. A minha fita é essa aqui, ó. Tem uma matéria aqui nessa revista sensacional, tá? Que poucos terão. É uma exclusiva entrevista com Marcelo Medeiros, onde ele diz: defesa de Pífero não me convenceu. Então, preste daqui, ó, tá? Então, preste atenção, polêmica, realmente muito polêmica, e ele conseguiu, assim, lá na rabeira do ano, conseguiu essa entrevista com Marcelo Medeiros. E ele, além de ser um profissional muito competente, ele é muito sério. Ele traz a notícia, né? E traz toda a anatomia da notícia, claramente como é. Então, recomendo que quem tiver a oportunidade de comprar a revista e leia através Essa eu vou te dar de presente, meu querido obrigado, amigo, fraterno amigo. Estarei indo à praia e será minha leitura. Tu vai mandar arrumar lá o quarto que eu vou ficar na praia do muito quarto. Justo, Eu preciso falar com a patroa. Com a Dani pra ela. Tá tudo encaminhado, dona Magda. Da operação, viu? Não fechou. Magda, mas não é só o doutor que fez papelão, viu? O presidente deu uma declaração eu ao acho estilo que do doutor. Mal. Em todo caso, vamos lá. O presidente do Tolima, um clube colombiano que está participando da Copa Libertadores da América, falou que o futebol feminino é um antro de lesbianismo e que não irá investir. Mas ele esqueceu que, como participante da Libertadores da América do ano que vem, ele precisa sim ter um elenco feminino, que irritou demais jogadores colombianos, falando que ele não lembra que tem mãe, que tem filhas, que existem esposas. O que os próprios
jogadores do seu time irão pensar. Então está, de alguma forma, assim, muito errada essa declaração. Muitos jornais internacionais já estão falando sobre isso. Inclusive, times europeus já mandaram o seu recado com as suas campeãs. Aqui temos o Grêmio, como a Magda mostrou na revista É o Gol, as campeãs atuais do Campeonato Gaúcho Estadual. Mas, olha, poderia ter ficado quieto, hein, presidente? Olha aqui, Perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Olha aqui, ó. O André Antoniazzi de Esteio, que é o nosso telespectador assíduo e participa muito do nosso programa. Dá boa noite à bancada maravilhosa. Passamos todo esse ano. Gostaria desde já mandar meu abraço, desejar um Feliz Natal e Ano Novo, que vocês tenham uma mesa farta de pessoas importantes à sua volta, muita saúde, alegrias e que possamos no Natal do ano que vem estarmos juntos. Amém, São André. Tomara que estejamos todos nós assim. O Breno Galo diz o seguinte... Ah, tá. Isso aqui é do celular. Eu já falei com o Chicão já pegou menos o celular hoje. E aqui... O que eu vou fazer? Chicão? Já achava a doutora Roberta uma pessoa sensacional, mas hoje ela caprichou. Está 2 vezes sensacional. Parabéns, Breno. Maicon Silva diz o seguinte, o seu Marne Barcelos sempre tentando negar sua esquerdice, fazendo questão de dizer que não é. Só esquerda essa bancada agora, é o Bush, o Bando. Eu não consegui falar até agora, você me chamou e todo mundo entrou, não falei. Não falou em nada, até agora nem a tua manchete, nada. E eu que não dei uma notícia. Mas eu já passei um programa sem falar. Já passou uma dúzia de programas sem falar. Só aí no telefone, né? É. Mas eu queria dizer que não há nada mais perfeito que o dia, aquele dia que a gente não ri. O dia a gente tem que rir todos os dias e rir de todas as situações, por piores que sejam. Por exemplo, a Hungria, um belo país chamado Hungria, com a sua bela capital Budapeste, 2 cidades juntas, gêmeas, cortadas pelo rio Danúbio, um lindíssimo local. Império Austro-Húngaro, Hungria, consegue se desvincular da Áustria e se tornar um país. Depois dominado pela União Soviética, após a Segunda Guerra, consegue a sua libertação. Só que agora o presidente da Hungria assina, chancela a chamada Lei da Escravidão. Lei da Escravidão. Eu vou explicar o que é a Lei da Escravidão. As empresas convocam os funcionários e esses funcionários têm que fazer durante um ano 400 horas extras. Só que a empresa tem 3 anos para pagar. Aonde isso, Mário? Na Hungria. Na Hungria, eles estão desesperados. Então, o que acontece, né? O chefe de Estado explica ter examinado outros países, como a Irlanda, por exemplo, que outros as leis são piores. Então, o povo da Hungria, são 4,5 milhões de trabalhadores, olha só, 4,5 milhões, é um país muito pequeno, em torno de 90 mil quilômetros quadrados, pequeno, muito, é metade do Uruguai, imaginem só, mas de uma cultura milenar. Então, eu quero dizer para vocês que a escravidão está chegando por aí. 400 horas extras e 3 anos para pagar. Será que essa coisa vai pegar lá, a senhora que é da área do trabalho? Marne, o que eu queria deixar registrado dessa tua ótima notícia é que chama a atenção que o povo húngaro foi para a rua. São jovens, adolescentes, os trabalhadores, famílias inteiras, mesmo os que não estão envolvidos com essa lei. Mas o que a gente percebe desse movimento húngaro? Uma extrema-direita entrando e sendo extremamente radical. E confrontando com questões que poderiam ser melhor negociadas. Então, são movimentos que estão chegando na Europa, que já se vê um pouco em outros países com diferentes culturas e que eu acho que não vai conseguir fechar. Tanto que na França, há poucos dias, a gente enfrentou ali, viu o próprio presidente francês abrindo mão e até fazendo um tipo de negociação que nem ficou bem para ele. Ele não saiu como um bom líder dessa negociação, porque ter pessoas que pensem diferente, manifestações, greves, faz parte da democracia. Isso é ótimo. Agora, aí é que se mede o verdadeiro líder. E a gente percebe que está faltando uma visão de líder nesses novos presidentes que agora tomaram posse há pouco tempo, porque o novo presidente, esse húngaro, ele é há pouco tempo. Né? Eu falar no Macron, ele está de aniversário hoje, 41 anos. Ah, que maravilha. Macron, as pessoas fazem 41 anos. Ele tem uma diferença de idade grande com a esposa. Macron, né? Olha,
Olha, vou te contar. Deus. Puxa, está muito elegante hoje. Mas tá Aliás, a sempre bancada elegante, de tá vocês sempre é elegante. linda. Todos muito inteligentes e bonitos, é o que diz a Mauri. Menos o Vitorino. Mas ela também fala sobre a Praça Arco Verde, que o Gustavo Vitorino há pouco estava falando, que é onde tem essa água que jorra loucamente, ou quando falta água em outros lugares da cidade. E ela disse que era uma praça muito bem cuidada pelos moradores, que muito levou a sua filha lá. Mas agora está, além desse descaso, né, da prefeitura, é um perigo, muito assalto e mal cuidado. Foi destruída pelo demais. Mal cuidado. E a água jorrando o dia inteiro. Lodo no meio da praça, água escorrendo. Desce a rua Jaú ali, vai em direção lá embaixo, Edmundo Barros. Um riacho, fez um riacho. A dona Carla que faz uma crítica à minha pessoa, que eu posso falar, dizer besteira, posso não sei o quê, e as outras pessoas não podem dizer. Não vou lhe dizer para a senhora o que eu penso. Eu acho que é a sua opinião, eu respeito. Tudo bem. Acho que tem bobagens e tem bobagens. Tem respeitos e tem desrespeitos. Se a senhora bota tudo na mesma panela e atira longe, eu não boto. Dona Magda, depois que terminar o nosso Convivas aqui, esse momento aprazível que é compartilhar com vocês o trabalho, eu me dirigirei... Está sendo sincero porque eu lhe conheço. O senhor me conhece. Vai para onde, Muito querido? sincero. Eu irei ao litoral E teu fã-clube para quer saber onde tu vai para a estar. minha gloriosa Praia do Barco. Tu vai sozinho acompanhar? Tu vais expor o teu corpinho no litoral? Ou farei. Ô, guria! Poderei E mandar agora? fotos. Poderei mandar fotos se assim solicitado. Mas não nudes que pode ficar no meio do nudes caminho. não, meu recato, Semi-nudes. meu recato não me permite. Só vai com a patroinha. Eu irei com aqueles que me cercam. Sim, porque ele vai fazer ele faxina. Ele vai com quem? Tá que nem o Cláudio Andrade. O Cláudio Andrade que era assim. Fala, querido, fala de uma Dona vez, Magda, senão não vai dar então tempo. eu estou dizendo Já que trocou a roupa de cama? tão logo terminemos o nosso Convivas aqui, estarei me dirigindo ao litoral. E muito feliz porque a nossa Polícia do Litoral Norte hoje pela manhã fez uma operação lá com 50 policiais civis, mais a brigada, veja, uma polícia bem grande, porque estava havendo um grande confronto no litoral, 2 tentativas de assassinato, 2 mortes ocorreram lá. Briga de gangues, né? Briga de gangues, mas se a gente se qual é a preocupa... praia? No litoral No norte. litoral, No no nosso litoral. litoral. Eles ficam se confrontando lá e passam por aqui e por ali. Então a polícia saiu com 4 mandados de prisão, as fez, né, tentando devolver a segurança. E é muito importante porque nós acompanhamos hoje o dia inteiro as notícias, a freeway lotada, né, milhares e milhares de carros se dirigindo ao litoral. Com Então é muita importante, em muito boa hora a polícia teve sucesso nessa mega operação litorânea, tentando devolver a tranquilidade aos que vão para lá. E, aliás, essa é também, já foi externado, já foi expressado, me parece que meio que a palavra de ordem ou das primeiras definições do nosso futuro secretário de Segurança, Ranolfo, porque ele quer que essas ações da brigada, da polícia, enfim, até que antecedem algumas coisas, ou já terem um plano na hora que as coisas aconteçam, ele diz que isso terá que ser uma máxima a partir deste novo governo. E ainda complementando o que o Dr. Ruschel falou, Sim. que vem preocupando demais o poder público e principalmente a fiscalização, os policiais que cuidam do litoral, é a movimentação não só dos gaúchos que vão buscar férias, a curtição, mas também os traficantes que buscam a sua clientela. Acabam indo deslocando as suas unidades que atuam na capital, porque o público diminui o interesse nas festas, nas baladas, algumas que o Chicão gosta de frequentar. O poder público está muito preocupado também com essa migração, com esse movimento dos traficantes até o litoral, vem preocupando, e ações especiais já estão sendo desenvolvidas para evitar que isso se alastre, que isso se torne um problemão para o pessoal que está curtindo as férias com a família. Agora eu tenho que Dona- defender. dona- O cara tá vendo o programa e tá dizendo esse Chicão, traficante. Não, as casas que elas estão falando Não é dos meus amigos, o Porquê Não, do Lobão, que inaugura dia 29, Eu Maori. não sei o que ele vai inaugurar. Não, uma casa na frente da Lagoa, no outro lado, Ah, tá, na ok, estrada ok. que vai pra Assim, Maquiné. tá, entendi. A Maori é a minha casa do coração, privilégio que eu vou instalar com meus amigos na passagem de ano. Que sempre auxiliam nessas investigações. Isso aí vai dar umas 7, 8, Chicão. 10 mil pessoas, tudo gente bonita, gente jovem, que gosta apenas de beber. Chicão, Só os isso. maores não é o povo lá da O Maori é Havaí. um povo da Nova Zelândia, Ah, da Zelândia, da Zelândia. do haka, aquela dança, e eles são caracterizados por fazer
uma tatuagem tribal aqui. O Beckham ficou famoso. Eu sei qual é a tatuagem, eu não sabia. Dona Ana, os caras da hora inoportuna, né? Eles sempre chegam em uma hora. Coisa mais maravilhosa. Gente, eu acho que deram água do vaso sanitário pro Gustavo Dona Magda, hoje. a Porque ele não tá senhora, na nada sua bem. experiência, como é que um cara com esse visual vai ganhar uma mina lá? Não vai ganhar. Dona Bob, Vai voltando... ganhar uma mina, uma daquelas que ele pisa e explode. Voltando à parte séria da bancada, Dona Ana, nós fizemos por 10 anos ininterruptos, Vitorino, não sei quantos anos, mas por 10 anos eu tive onde frequentar o programa do Dr. Vitorino na praia, e sempre se abria com todo o comando da brigada, no comando litoral, e aí eles contavam para nós as operações que o Estado estava propondo como um todo, né? E falava exatamente desse deslocamento do crime, lógico. O traficante, ele tá aqui. Se o consumidor dele vai para o litoral, ele vai para lá. Então, as operações se deslocam para lá e eles fazem operações, tentam trancar esse tráfico. E não é o da praia, não. O traficante se desloca para lá também. E por isso que começam esses choques, Chicão. Porque tem o traficante de lá... Gente, né? a migração. E a migração ocorre e o traficante vai atrás. Então, esses conflitos que começa essa queima de... O traficante na noite eletrônica é diferente do traficante de rua. Lógico. O cara boa pinta, a namorada trafica também, e a droga é anfetamina. Muito é a cuidado balinha. pra não ensinar A nova nada. bala da moda agora é o Wi-Fi e o Calvin Klein continua, que deixa a mulher muito louca. Tá, Coloca ok, na mas bebida. vamos ter cuidado que outra vez nós somos criticados, que parecia que a gente estava tentando ensinar as pessoas as coisas e não é. Não. E na realidade... Tudo bem, só vamos cuidar porque não... Até contribuindo, porque a gente falou muito na questão de roubo a banco em cidades do interior, da questão de inteligência. Não foram divulgadas quais serão essas operações, mas parece que já há um monitoramento, já existe esse interesse da Brigada Militar e do Poder Público de buscar, porque parece que são sempre as mesmas pessoas que comandam as operações, elas ficam aqui e acabam mandando... menores, pessoas de menos importância dentro dessas organizações, para justamente aliciar alguns veranistas, principalmente pessoas jovens, bem apessoadas, como o Chicão coloca, para ganhar um extra nesse verão. Então ganha uma porcentagem nessas vendas, nessas festas, porque até fica difícil saber quem comanda todo esse sistema deslocado para o litoral. Então a polícia trabalha justamente isso, vendo como vai sair daqui, quem vai sair daqui, porque lá vai ser só a pontinha do iceberg. Exatamente. O iceberg mesmo, o fundo, está aqui em Porto Alegre. Eu vou fazer um paralelo com o que acontece no Rio de Janeiro, e o Marne sabe, porque nós apresentávamos programas de rádio lá, no mesmo horário, com emissoras diferentes. E o Marne me dava um banho. É daí que você se degladiava. O Marne me dava um banho de audiência. Não dá Olha banho. aqui, ó. Eles se conheciam, garoto? Não conhecia ele. Ouvi falar mal dele. Normal. O que acontece? Lá no Rio de Janeiro, os grandes traficantes não estão na favela. Não, eles estão na Zona Sul. Estão no asfalto. E bem ricos. Estão ali no Leblon. Na casa com piscina. Os grandes condomínios. Estão na Vieira Soto. A mesma coisa acontece aqui, não se Vieira lutam. Soto. Lavagem, né? Os grandes traficantes do Rio Grande do Sul estão no Moinho de Vento, Claro. Auxiliadora, estão Quem no tem Bairros dinheiro, Bons, né, Gustavo Vitorino? estão no A Marilã, Monte Serra, estão no Monte Serra. Na esquina da Marilã, na esquina da Marilã. Aquela esquina ali, ó. Aquela ali. Só chegar ali, Cada cobertura é meio. Porque normalmente eles patrão usam do moto, bolo. né? Então é lá na Marilã. É ali a boca. Marilã ali Ali a boca. Então, assim, ó, os grandões estão todos assim, nas mansões do Morro Santa Teresa. Adorei. Então, assim, eu tô tentando dar uma ajuda pra polícia. Tô dando uma pista. Eu tô tentando dar uma pista. Tô dando uma força pra polícia. Aliás, um abraço pro Benhur Marchiori, nosso Ô, delegado. nosso delegado. Delegado, meu amigo. Mas tá preso ou tá solto, Beno? Não, tá na nossa audiência olhando a gente lá. Benhur é um grande cara. Nosso delegado preferido, num ciúmes da Aninha, num ciúmes. Ele não Tá consegue de mais nem olho, disfarçar. tá de olho, Ele não tá consegue de disfarçar. Ele não consegue Tá disfarçar. inconsolável. Inconsolável, exatamente. O Dr. Benhur Marchiori, ele é afeito a um amor não correspondido, é verdade. Eu conheço ele há muitos anos, ele é afeito
a um amor não correspondido. É que nem o doutor do Chicão é só Mas Benhur, não. O Benhur é pegador, dona Maria. Eu conheço esse currículo. Não agora. Não, ele está sob o novo. Eu estou falando de amores não correspondidos. Senão eu estou ajudando o Benhur. Peraí, não, ele está sob o manto do matrimônio. Deixa eu parar de ajudar o Benhur. Deixa eu parar de ajudar o Benhur. Quando ele era solteiro, ele era pegador. Mas qual momento que ele era solteiro? Qual momento que ele era solteiro? Não, ele agora está sob o manto do matrimônio, dona Magda. Muito feliz. De novo? Deve ser uma furada do rosto. Não é. Todo mundo manda no Havaianas. Não, por exemplo. Presta atenção. Tu estás agora sob o manto do matrimônio. Tá. Eu tô na operação meio 0 a 0. Eu tenho um affair. É isso, ele chama manto. E tem um affair 01 e um affair 02. Duas operações simultâneas? Porque para não ficar a pé. E uma conhece a outra. Tu viu por que o serviço de inteligência não pega o Chicão? Vamos falar de uma coisa útil. Aniversários das pessoas. Estejam entre nós ou não. Tem alguém vivo? Alô? Tem muitos. Eu falei do presidente Macron, né? O presidente francês. Para variar, né? Mas não sei por quê. Sossega. O primeiro a falar é um austríaco que foi primeiro-ministro da Áustria e também foi uma das pessoas da política europeia muito importante, chamado Kurt Waldheim. Ele, inclusive, esteve na ONU, etc. Até que descobriram que ele esteve ao lado do Partido Nazista na Segunda Guerra. Teria sido um dos membros do Partido Nazista, que naquela época era muito comum, né? Milhões de pessoas estiveram no Partido Nazista. Depois houve a desnazificação da Alemanha, da Áustria e toda aquela região. Aí ele foi obrigado a abdicar do cargo, alto cargo que ele tinha, embora ele negasse tudo isso. Bom, outro aniversariante de hoje, o Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho foi um dos maiores músicos da história desse país. Maravilhoso. Com aquela flauta dele. Eu me lembro do Plauto Cruz aqui. Nosso flauta. É o nosso correspondente. Maravilhoso. O nosso correspondente. Nosso amigo querido, já falecido também. E o Altamiro Carrilho fez muitas músicas famosas, São Paulo Quatrocentão e outras tantas, através de todos esses anos. A família dele prosseguiu, né? Tem um filho ou uma filha, me parece, que está na mesma senda, no mesmo caminho. Joelmir Betting. O grande articulista, o grande jornalista brasileiro, dono de uma voz maravilhosa, né? O filho dele, o Mauro Betting, o dia que ele morreu, o filho foi o primeiro a dar notícia. Não, um cara bom. É maravilhoso. Olha, você dá a notícia de que um pai faleceu. Olha, você ter, eu não teria, sinceramente, essa coragem e tal. Frio, né? Como o nosso querido Paulo José aqui, que perdeu um filho agora essa semana, né? Paulo José perdeu um filho e impressionante, né? Ele narrou como foi tudo, né? Na Rádio Caiçara, esse troço, aquilo me comoveu muito, mas vamos trocar de assunto. Mas às vezes é um jeito de homenageá-lo. Sim, mas eu não teria esses... Como eu sou profundamente emotivo, eu não consigo isso. O Vitorino consegue, né? Não, eu sou bundão também. O que o senhor é? Bundão. Ah, tá bom. Ah, mas que cara termo. Não, dona, caiu. Quer dizer que esse lado não está muito bom. Nível A, mas é baixo. Fora a Ana. Uma das mulheres mais lindas do cinema, Jane Fonda. Não é. Jane Fonda, completando hoje 81 anos, né? 81 anos. Essa também pofou teus sonhos, mas... Ela fez um filme chamado Amargo Regresso. Ah, Amargo Regresso com John Voight. Ganhou o Oscar. Aquela cena de sexo dos dois, ele paraplégico, né? Ele era um sargento do exército americano servindo no Vietnã, recebeu um tiro na espinha, volta para casa. E ela, casada com um coronel do exército americano, ele vai para o fronte e ela conhece e os dois começam um relacionamento. É um filme maravilhoso. Se você não assistiu, assista. John Voight, que é o pai da Angelina Jolie, e ela, Jane Fonda, filho do grande Henry Fonda, que fez um dos filmes mais lindos da história. Aliás, ele não fez um, né? Lago Dourado, fez grandes filmes. E outro filho dele, o Peter Fonda, foi que estrelou o Easy Rider, né? Isso. Um clássico dos motoqueiros. Esses dias eu assisti de novo esse filme. Aquele final da morte, bom, não posso contar, né? Senão eu vou... É muito emotivo, meu velho. Pois é, o Carlos do Carmo, que é um fadista português, que teve uma oportunidade de assistir. Fadista. O Carlos do Carmo assistiu lá em Lisboa, lá no Teatro Nacional Dona Maria. Eu queria muito conhecer Portugal.
que eu vou ter que ir Paco de embora Lucia, Paco Ah, de Paco de Lucia, Lucia, eu gosto né? muito. E também a Cíntia Abravanel, diretora do SBT, está aqui, né? Filha do Silvio. Filha do Silvio. O Silvio está indo agora, ele fica 3 meses fora, quando volta muda toda a programação, tá todo mundo com medo de ir pra rua. Por que será que isso para mim não é novidade? Deixa eu isso dizer que o o seguinte. Otávio não viaja. Boa noite, sempre na audiência dessa bancada seleta. Diz para o Gustavo Vitorino procurar o secretário Ramiro Rosário, que ele agiliza o concerto na praça. Um Feliz Natal a todos, com tudo de bom. Abraços, Beto Conte, nosso telespectador assíduo, querido amigo. O Beto, eu espero que você seja forte com o secretário Ramiro, porque eu vou procurar. Não, porque procura, tá horrível a coisa procura. lá. É impressionante, uma das mais belas praças da Zona Norte, do ponto mais alto da Zona Norte, que é a Praça E Arco Verde, coincidentemente é na sua casa. bem no alto da colina. Bom, eu escolhi bem para morar, né? Desculpe. É o lugar mais legal lá. Não, mas né? agora falando sério. É legal lá? Eu tive uma vez, uma Eu única tive uma vez. vez no apartamento dele também também. uma única vez, né? Mas não me Uma ofereceu única- nada. Mas vocês não se comportam Ah. direito, ele não convida mais. Só me ofereceu água. A janela do E a mulher Vitorino, tava aquela muito das apavorada. catuítas, das periquitas, ela tinha até uma macaquinha lá. Como é que é a macaquinha? Tu não nos contou, ela é só a periquita. Teu arinha era feito de periquitas. Só pra ver, me abanou e foi embora. Disse, dá um beijo no Vitorino. Não dei beijo, não. Mas então é uma janela enorme, muito bonita. Você vê a praça, realmente um lugar maravilhoso, lugar alto. É o ponto mais alto da Zona Norte. Pois é a eu Praça achei Arco lindo Verde. o apartamento do Vitorino, né? O Vitorino que me convidou Ele para um foi na minha jantar. casa, eu ofereci para ele conhecer a minha cunhada, Ai, eu ia te- cerveja, tudo. Ele se aproveitou de tudo, fez tudo. Eu fui na casa dele anos depois, ele não ofereceu nada. Nem cafezinho? Nem estava comigo, nada. Um café preto, mesmo? meia boca de manhã. Nem E o assim, frio, mais e ou o menos Não, frio. porque ele ia ensinar a guria, fonoaudióloga. Café com música. colombiano. Ah, legal, legal. Café colombiano que o doutor Lênin Streck me traz da Colômbia. Ah, Fiz um vocês café já ouviram ele colombiano. dizer que oferece alguma coisa que ele compra? Não, Nada, né? ele pegou um engradado e botou dentro do Nada, carro dele. nada. Ele não oferece Ele fez nada um que ele compra. merchandising e levou Quando eu engradado digo pra que ele casa, é 0800, cerveja. ele fica brabo. Boa noite, bancada maravilhosa. Eu gostaria que mandasse um beijo para meus pais, Valdir e Rose, alegretenses, fiéis a vocês. Gostaria também de saber se há uma cadeira sobrando para uma jornalista linda e gente boa como eu. Prometo acrescentar ao programa com uma prosa boa e um mate amargo daqueles. Olha a Hahaha. foto ali. Beijo a todos, em especial ao Marne, com quem gostaríamos muito de dividir histórias e conhecimento. Obrigada pelos finais de tarde enriquecedores, jornalista Rúbia Keller. Dá uma O olhadinha Vitor na não foto quer aí, ver, ele João. quer ver a foto. Não, mas ele aprendeu contigo essa falta de educação. Rúbia, quem sabe um dia você estará aqui. Requisito Rúbia. número 1 para vir para essa bancada, tem que ser gata. Porque dá uma olhada. O Vitorino tem uma frase lendária na noite que ele diz o seguinte: antes de você casar com uma mulher, você tem que saber se a mulher. Todo mundo acha a tua mulher bonita, senão você tá louco. Casou com nada mal, um ser. Cuidado, Chicão, cuidado com o final dessa história. Ele diz que tem que passear com a mulher no shopping Guatemi. Se ninguém olhar, ele deixa a mulher no estacionamento. Como é que é? Olha aqui, olha o nosso olha que amor o nosso telespectador, que diz assim: Dona Magda, sou feio. Isto não quer dizer que não sou inteligente. Avisa a telespectadora, José Padilha de Porto Alegre. Gostei do bom humor das Ô, pessoas. Chicão, sabe como é que tu checa se tu tá tomando um chifre? Pega o celular da tua namorada e passa em frente da casa do suspeito. Se o Wi-Fi conectado, tá mal. Que barra. Olha, esse é o filho da picada. Vida picada. Querida bancada maravilhosa, quero elogiar o decote da blusa da Magda com o casaco azul. Ficou lindo. Eu gosto desse tipo de... Não diz que tá parecendo nada, só o tipo de Que é uma decote pena. valoriza mais. Olha ali. E o Chicão... Mas o que que ele desrespeito, disse? me É uma desculpe. pena que não Não, tá não, aparecendo. pera um pouquinho. Tudo tem limite, dona Maria. Tudo tem limite, dona. Não, agora esgotou. Agora chegou no ponto do limite, dona. Ele faz de conta pra enganar, Magda. Isso significa o quê? Que o casamento terminou por causa de deficiência técnica. O marido tem deficiência técnica na relação.
Foi rifado. Ele veio com problema de fabricação. Olha aqui, e o Chicão, ela diz que são os primeiros óculos que ela diz que realmente combinou contigo. Feliz Natal para todos, Maria Elizabeth Gil. Muito obrigado, doutora. O seu Dilon Camilo tá muito indignado. Com quem? Porque lá em... Nossa, obviamente, não seria não. Quero ver quando é que o Dilon Camilo... Boa noite, Magda. Como assim que a esquerda terminou no Brasil, se elegeu a maioria dos governadores? Alguém falou isso em Elegeu algum mesmo? momento? Fui eu que falei, Dana. Senhor, por favor. Não, eu não fui eu que falei, fui eu que transmiti Então, a opinião por do favor. nosso futuro governador. É, isso. Que num dos seus fundamentos disse que pela participação do PT na última eleição, ele teria sacramentado as esquerdas. Que assim, o seu Dilon ouviu, talvez só a manchete não ouviu o conteúdo total. Já achava a doutora Roberta uma pessoa sensacional, mas hoje ela caprichou. Está 2 vezes sensacional. Breno, seu Breno Galo. Não tem praia do barco contigo. Não. Ficou a pena essa Acho que ser difícil Feliz Natal a aquela todos. esticadinha até a Praia do Barco, vai ser difícil. Feliz Natal a todos, Volney de Caxias do Sul. E o André Lacerda... entendo a questão de criar, mas essa apelação está se tornando absurdamente indigesta. Não sei quem é que falou aqui, uma coisa é mal de ti, enfim. Senhora, parabéns, Oswaldo Braxelli. É mal de ti. É mal de ti, eu já nem vou falar. O Chicão disse que vai encher o teu tanque de gasolina hoje. Ah, é muito generoso. Não, eu acho que ele não é generoso. Mas o Russo sabe que se ele contar comigo, ele conta comigo. Qualquer coisa que o Russo... Se ele contar comigo, ele conta comigo. Não, ele... Quando ele quiser jantar no Vale Raia, primeira conta na praia. A nossa esteticista pede que o senhor tenha uma postura um pouco... Mas a produtora não disse. E eu pede com toda a razão. Só que ela pede para eu me aproximar da doutora Roberta. Depois eu me aproximo da doutora Roberta. E aí surgem comentários desaboradores. Mas era só o que faltava agora, as 2 pessoas não poderem ficar juntas. Então eu vou ter que trocar, vou deixar o Marlin do teu lado. Não, mas não é para sentar no colo da Roberta, é só para se aproximar. Imagina tudo na praia do barco pensando na Roberta. O que é isso? Ele vai com a não tem Roberta aqui. Boca, que bobagem. Marlin Barcelos, tu sabe que há questionamentos a respeito da tua opinião sobre Caxias do Sul. O Antônio Saueresig diz que tem informações que o desemprego de Caxias do Sul é algo assustador. Mas o desemprego não é assustador em Caxias, em todo o Brasil. Todo o Brasil, é verdade. Todo o Brasil. Caxias do Sul é apenas um reflexo dos governos que nós tivemos nos últimos 20 anos. É apenas isso. Dona Magda, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia. Atenção, notícia é alguma coisa boa no programa. Esses comentários paralelos em nada enriquecem o programa. Não, em nada enriquece cria tantos problemas. Exatamente. O senhor tem toda a razão. Foi eleito o presidente da Venâncio Aires. Da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores. Dadaísmo. Exatamente. A Câmara de Vereadores de Venâncio Aires foi eleito por 9-6, mas uma eleição extremamente polêmica, porque ele está sendo processado porque teria vendido uma sentença de um traficante. Vê como a matéria é séria e estou trazendo porque ela é pública e está em todos os periódicos. Ele é ex-juiz de direito? Não, o irmão dele é desembargador. O irmão dele é desembargador. E ele teria, volto a dizer bem, está em fase de inquérito, estamos em inquérito, sempre respeitando, né? Não foi denunciado ainda. Não foi denunciado ainda. Ele teria vendido a este traficante, se dizendo irmão do desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça, estamos falando de Rio Grande do Sul, lógico, né? E esse desembargador não concedeu, era o relator, não deu a soltura dele. E aí ele veio e fez a denúncia, que teria pago 20 mil reais a este vereador e não teria sido solto. Então, não preciso dizer o tamanho da encrenca que foi, mas isso não interferiu a eleição. A eleição é depois de tudo isso. Os vereadores se defenderam dizendo que perante a Câmara a postura dele é correta, o inquérito está correndo, se ele for condenado, ocorrerá isso. Mas é evidente que o assunto é de muita repercussão, é venda de sentença de traficante. Né? E o que é pior, comprometendo um irmão que faz um trabalho como desembargador aqui no Tribunal de Justiça, o irmão... Olha, entre a palavra de um vereador votado e eleito presidente da Câmara, a palavra de um traficante, a palavra de um desembargador...
Desculpa, mas o traficante está fora. Fico com a palavra dos desembargadores. Foi o que os desembargadores disseram. Foi o que os vereadores... Senão se o inquérito... Aí para o mundo que eu quero dizer. Porque se o inquérito tiver algum fato novo, aí sim, né? Mas se não, a palavra do traficante vale A menos. menos que o traficante tenha uma gravação. Isso. Mas aí o inquérito vai mostrar. Não, o inquérito vai mostrar. Isso aí. Se tem provas, tudo bem, mas por enquanto, na palavra... www.osul.com.br é o seu veículo melhor de informação, de comunicação. Você passa sempre bem informado, atualizadíssimo durante as 24 horas. E não custa absolutamente nada. Você baixa o aplicativo do Osul na plataforma da sua preferência, aquela que você sempre usa, e estará sempre em dia. Porque as notícias são postadas, mas ao longo dos acontecimentos elas vão sendo atualizadas e você fica sempre muito bem informado, Vitorino. Magda, na guerra entre o mar e o rochedo, sempre o marisco que se arrebenta. Sim. A chegada dos aplicativos de transporte, bem como a mudança de perfil dos táxis, mudança de perfil e tarifas dos táxis, assim como também a discussão envolvendo as empresas de ônibus em Porto Alegre, comprimiu o serviço de lotação. Infelizmente. E de forma surpreendente, os proprietários, os donos de lotação, estão pedindo que a tarifa seja reduzida e não incrementada de acordo com os índices oficiais, porque eles entendem que tornaria praticamente impossível operar, dada a perda que eles tiveram muito significativa de passageiros para os aplicativos. E é fácil concluir, afinal de contas, 2, 3 passageiros se reúnem, faz o compartilhado. Táxi até o centro. acaba ficando mais barato do que você Eu já fiz isso. E até de pegar a ônibus, lotação. É verdade. Pegar a lotação. Então, uma pena, né? isso vem a provar uma coisa, de que os aplicativos mudaram o perfil do transporte. E digo mais, Magda, mudaram não só o perfil do transporte, mas os hábitos. Eu, quando saio hoje e tenho a intenção de beber, eu vou de aplicativo. Eu sempre vou. Sempre vou. Eu vou de aplicativo. Hoje eu vou sair para tomar uma cerveja com os amigos, vou tomar um vinho, sai de aplicativo. Não, e mudou os hábitos dos motoristas, porque muitas pessoas deixaram de usar os seus carros, aliás, venderam nessa crise, justamente porque não valia a pena. Saía 2, 3 vezes, na realidade vale mais a pena fazer uma conta, um orçamento, colocar o aplicativo e sai mais barato. Só para ter uma ideia, no ano passado eu tinha motorista. Vou sair com uma amiga minha, mora lá em Voti, busca ela. Paga o motorista por mês, gasolina, bababá. No fim, tu paga um aplicativo, ele te busca por 100 pila e leva a mina lá e deu tudo bem. Ô, Chicão, eu tinha um amigo chamado Altemar Dutra. Uma das maiores vozes desse país. Sentimental, eu sou. Era meu amigo, meu irmão. Eu sou assim. Meu irmão. Então, eu me lembrando agora do que o Vitorino, ele dizia o seguinte, eu disse, tudo bem, Altemar, tudo bem, mas não sei o que e tal, aquelas brincadeiras todas que a gente fazia, morreu com 43 anos. De que, mano? Aneurisma cerebral, estourou a cabeça. Ele dizia o seguinte, olha, eu tenho um problema muito sério. Eu, para cantar bem, eu tenho que beber. E como eu canto todo dia, eu bebo todo dia. Mas tem artista que vai se inspirar, é assim mesmo. É que nem o Lupicínio, para fazer uma música tinha que ter uma mulher diferente fazer todo dia uma música. É mesmo, né? Mas eu acho que isso é um pouco desculpa de sem vergonha. Eu acho que é desculpa de sem vergonha. Eu, para fazer música de dor de corno, de não sei o quê, eu tenho que sacanear. Não, né? Vamos parar com essa graça. Eu concordo contigo. Teve uma época que eu pensava assim, tomar uma coisinha para dar uma aquecida antes de subir no palco, você sobe legalzinho, coisa e tal. Não. Mas não é o mesmo reflexo. Não. Você não tem, o ouvido não é o mesmo, o reflexo, os solos ficam prejudicados. E tu já que toma mais um pouquinho, aí já é. Aí embora o Dr. Russo fica me empurrando cana antes do show, mas... E o senhor não gosta, né? Não, muito bem. Assim como eu não gosto de dizer direito à aos defesa, senhores que o programa terminou. Hoje não tem direito à defesa, coitado. Nós vamos voltar na segunda-feira, já véspera de Natal, mas estaremos... Tem presente segunda, né? Tem presente segunda. Não esqueçam de comprar e trazer os presentinhos segunda-feira. Bom final de semana a todos. Quem for viajar, que se cuide. Quem for ficar, que se cuide também, porque todo cuidado é pouco neste momento das nossas vidas. Um beijo carinhoso em cada um de vocês e até segunda-feira. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.